Canal Fatos Desconhecidos. Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes do conto da Branca de Neve e das histórias reais que supostamente inspiraram essa narrativa tão famosa. Era uma vez, em algum momento de um passado distante, uma rainha que costurava enquanto olhava pela janela os pequenos flocos de neve caindo. Ao furar o dedo na agulha, ela viu o sangue cair na neve branca e desejou ter uma filha, tão alva como a neve, carminada como o sangue, e cujo rosto fosse emoldurado de preto como o ébano. Tempos depois, a rainha engravidou, mas no nascimento da filha, ela acabou falecendo. Um ano depois, o rei se casou novamente. Dessa vez, ele escolheu uma princesa extremamente vaidosa, que sempre dizia as famosas palavras enquanto olhava para o espelho. Espelho, espelho meu, responda-me com franqueza. Qual a mulher mais bela de toda a redondeza? O espelho, porém, sempre respondia que a mulher mais bela era a nova esposa do rei. Mas quando Branca de Neve cresceu e se tornou uma linda mulher, o espelho disse que ela era a mais bela. Revoltada, a madrasta da Branca de Neve encomendou sua morte. O resto da história você conhece muito bem. Bom, o caçador desiste de matá-la e Branca de Neve passa a viver com os 7 anões em uma floresta. Depois, a madrasta descobre que ela está viva e tenta matá-la novamente com uma maçã envenenada, deixando-a em coma profundo. Tempos depois, um príncipe aparece, beija a Branca de Neve e ela acaba despertando. A Branca de Neve e o príncipe puderam ser, então, felizes para sempre. Essa história da Branca de Neve surgiu no folclore alemão há muito tempo e depois se espalhou pelo continente europeu e, consequentemente, pelo resto do mundo. Inicialmente, a história da Branca de Neve era contada oralmente, o que fez com que as histórias ganhassem versões diferentes. Um dos primeiros registros da história foi feito por um italiano chamado Giambattista Basile. No caso, ele escreveu a história de uma rainha que morria de inveja da beleza da sua sobrinha. O título dado à história foi La Schiavoletta e foi publicado em Nápoles entre os anos 1634 e 1636. Porém, essa não é a versão que conhecemos hoje em dia e nem a que serviu de inspiração para o filme da Disney. Os irmãos Grimm, em sua compilação dos vários contos através da Alemanha, publicaram a versão mais conhecida, e essa se tornou, com o tempo, a mais divulgada. Em muitas dessas versões alemãs, os anões são substituídos por ladrões, enquanto o diálogo com o espelho é feito com o sol ou a lua. Em uma versão albanesa, a personagem principal vive com 40 dragões, e seu sono é causado por um anel. Mas a história da Branca de Neve só ficou realmente famosa depois que o estúdio de Walt Disney criou a versão da Branca de Neve e os 7 Anões. A animação foi lançada no dia 21 de dezembro de 1937 e foi um verdadeiro sucesso, o que ajudou a alavancar o trabalho de Walt Disney. Bom, agora que você sabe um pouco da história ficcional da Branca de Neve, vamos ao que interessa. Quem foi que serviu de inspiração para essa história de sucesso? Há alguns anos, um museu em uma charmosa e antiga cidade alemã recebeu uma lápide muito importante, que estava perdida há muito tempo. Essa lápide fazia parte do túmulo de uma mulher chamada Maria Sophia von Wertel, uma baronesa alemã que, para muitos, foi a inspiração para os irmãos Grimm escreverem o conto da Branca de Neve. Essa baronesa nasceu em um lindo castelo na cidade de Lohr-am-Main, ou simplesmente Lohr, no norte da Baviera. Estudiosos acreditam que, embora não possam afirmar com 100% de certeza, há indicações de que Sofia foi a real inspiração para a personagem Branca de Neve.
Vamos comparar alguns pontos da história da ficção com pontos da vida real de Sofia. Branca de Neve tinha uma madrasta má que planejava matá-la. Essa mesma madrasta tem uma forte relação com um espelho e deu a Branca de Neve uma maçã envenenada. Os 7 anões que trabalhavam em uma mina cuidaram de Branca de Neve. Depois, um príncipe que a encontra em um caixão de vidro e resgata com um beijo. Ok. Se eu te disser que existem vários desses pontos na vida de Maria Sofia von Ertel, você acredita? Curiosamente, os irmãos Grimm viveram por muito tempo perto de Hanau, que fica a apenas 50 quilômetros de Lor, o que poderia explicar as coincidências. O mundo só se deu conta da semelhança entre as histórias na década de 1980, quando um historiador de Lor pesquisou e descobriu os pontos em comum entre a história de Sofia e o conto de fadas. Para começar, o pai de Sofia se casou pela segunda vez com uma mulher que tinha a fama de ser possessiva e que agia sempre em favor dos seus filhos biológicos. De certo modo, Philipp Christoph von Ertel, como o pai de Sofia se chamava, escolheu uma mulher que não dava muita atenção para seus filhos. Então, aqui já temos o fato de que a mãe de Sofia morreu e ela teve uma madrasta que não a tratava muito bem. Além disso, Lor era uma cidade famosa por ser um grande centro de produção de vidros e espelhos. Inclusive, o pai de Sofia era dono de uma fábrica de espelhos. Atualmente, em Lor, existe um museu que exibe um dos espelhos com a seguinte frase: Amour propre, que quer dizer amor próprio em francês. Então quer dizer que o pai de Sofia fabricava espelhos mágicos? Claro que não. Provavelmente a parte do espelho mágico foi inventada. Mas já dá para termos uma noção de onde saiu essa ideia do espelho. No conto da Branca de Neve, ela foge para uma floresta assustadora. Coincidentemente, existe uma floresta perto de Lor que era conhecida por abrigar ladrões e animais selvagens perigosos. Além disso, antes de chegar na casa dos 7 anões, a personagem passa por 7 colinas. E acreditem, existe uma mina em Lor, agora abandonada, que para chegar nela é preciso atravessar exatamente 7 colinas. Para completar, Sofia vivia em uma área na Alemanha onde a mineração era um negócio promissor. E as histórias dos anões mineradores provavelmente vieram dos mineiros da vida real. Os túneis da região eram tão pequenos que só podiam ser acessados por alguém de baixa estatura. Esses mineiros provavelmente eram homens baixos ou realmente anões. Usavam capas como proteção contra pedras e poeira, e assim como os anões do conto, eles também usavam chapéus coloridos. Mas a razão do uso desses chapéus, porém, é um pouco macabra. Os chapéus dos mineiros brilhavam e eram coloridos para facilitar a identificação caso acontecesse um colapso em uma mina. Ainda há especulações de que os anões eram, na verdade, crianças. Mas a história teve de ser mudada por questões óbvias, não é? Já pensou escutar a história de Branca de Neve com 7 crianças que trabalhavam em uma mina? Seria, no mínimo, muito estranho, não é? Mas também há algumas partes do conto dos irmãos Grimm que provavelmente não foram inspiradas na vida da Sofia. Apesar do seu pai ter um comércio de vidros e espelhos, ela nunca foi enterrada em um caixão de vidro. Também nunca comeu uma maçã envenenada e não se apaixonou por um príncipe encantado. Na verdade, a vida de Sofia foi bem menos agitada. Ela ficou cega ainda na juventude e acabou morrendo solteira em um convento quando tinha 71 anos de idade. Apesar de todas essas semelhanças, acredita-se que o conto da Branca de Neve seja uma mistura de histórias. Além da vida de Maria Sofia von Ertel, o conto pode também ter sido inspirado na história de Margareta von Waldeck, uma jovem alemã que também é considerada uma das inspirações para a Branca de Neve. Margareta tinha conexões mais profundas com os aspectos de beleza e ciúme
da história de Branca de Neve, enquanto Maria estava mais conectada com a história da madrasta malvada. Os irmãos Grimm coletaram seus contos de fadas de várias fontes, viajando pela Alemanha para ouvir contos populares e escrevê-los em histórias mais concisas. Outro detalhe é que os irmãos Grimm também usaram uma de suas próprias histórias para dar nome a Branca de Neve. O nome veio de uma história chamada Branca de Neve e Rosa Vermelha, que fala de duas irmãs que encontraram um urso, mas que na verdade é um príncipe que tinha sido amaldiçoado por um anão. Então, diante deste fato, é bem provável que o conto da Branca de Neve seja realmente uma mistura de muitas histórias. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve.